Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversas na Adega. Para quem nos segue e gosta das nossas conversas, pode subscrever o canal, dar um like ou fazer algum comentário. Há alguns podcasts daqui para a frente que vamos tentar que eu diga no meu Facebook pessoal quem é que vai ser o convidado e podem-me deixar perguntas em mensagem privada. Mas isso vai ser daqui a 2 ou 3 podcasts. Então o meu convidado de hoje é alguém que vive no Concelho da Ruda, foi criado no Concelho da Ruda e que até hoje vive no Concelho da Ruda e que para muita gente que não sabe, o Paulo Mateus foi adjunto do Veríssimo na equipa principal do Benfica este ano. Paulo, boa noite. Muito obrigado por teres Obrigado. vindo. Sei que não é fácil a tua vida, hoje em dia estás de férias, pronto, Sim, é mais hoje fácil, é mais não tranquilo, é mais tranquilo. Mas conta-nos lá como é que começou. Tu nasceste em Lisboa? Nasceste Sim, onde? nasci- Pai, na Maternidade Alfredo Magalhães Coutinho. Magalhães Coutinho. Sim, E do Hospital na depois Estefânia. vieste com os teus pais para Arranhó. Vim logo, sim, passado Sim, 2 porque dias. o teu pai é o Zé Mateus, que é de Arranhó, a tua mãe Exato. também, a tua mãe não é de Arranhó, mas veio morar Mas para vivo Arranhó lá até hoje, sim. e vive lá até hoje. E conta-me como é que foi a tua infância. Estiveste na escola básica lá em... Sim. Fizeste a antiga quarta classe, Quarta na classe Arranhó, em Arranhó ainda, e sim. depois externato em Lisboa. Até E ao como nono é que ano. foi mudar da Arranhó para a Ruda? Oh, Hoje em dia é igual, a Arranhó e a Ruda. Naquela altura, Sim, se calhar, era sim, um não, bocadinho para uma escola mais pequena para uma escola bastante maior. Sim, para alguém da aldeia, que não deixe de ser da aldeia, na altura Mas estamos era um a miúdo falar. com 11 anos que já estamos a tinha que falar- apanhar o sim. autocarro para vir para a escola, não é? É isso, estamos a falar em 94, portanto já foi há muitos anos. Era uma novidade. Tinha muitos amigos meus mais velhos que já andavam nesse percurso e para mim foi o entusiasmo de chegar rapidamente à quarta classe para passar para o quinto ano para o externato, para vir para cá. Sim, e foi um mundo novo que se abriu na altura, não é? Porque é muito E diferente. depois estiveste aqui ao nono ano e como já tinhas a grande paixão pelo desporto, já praticavas algum desporto aqui? Sim, Já jogavas futsal? em Arranhó? jogava handball em Ruda na altura. Pois, tu estás na equipa de handball com o Dr. Raposo durante Exatamente. quantos anos? Eu estive na equipa de handball em Arruda. Tiveste com o André Rija ainda? Sim, fomos colegas de equipa os anos todos. Portanto, eu fiz 5 anos seguidos de handball em Arruda. E depois, como já gostavas bastante de desporto, foste para o Odivelas para Fui para o continuar, Odivelas, visto que aqui não havia desporto. Sim, no E como é externato que não era em tinha. Odivelas? Era maior ainda que em Arruda? Era diferente? Foi um passo ainda maior. Foi mais uma aventura? Sim, maior foi, o choque foi ainda maior, foi bastante maior do que aquele choque de vir de Arranhó para a Ruda. Eu lembro-me perfeitamente, foi uma guerra lá em casa até eu conseguir convencer os meus pais a poder estudar para o Odivelas, mas eu estava muito convicto que queria seguir a vertente Mas de tu desporto. sempre foste muito focado no que querias, certo? Desde Sim, bastante miúdo. a questão do desporto e a questão, neste caso, de seguir o desporto já estava marcada em mim já há bastante tempo. Obviamente, quando era miúdo, houve mais uma coisa ou outra que me passou para a cabeça, queria ser quando fosse grande, mas... Toda a gente quis ser piloto de Sim, houve aviões, muitas não sei coisas. quê, Eu lembro-me de uma altura que queria médico. ser designer de automóveis. Houve uma altura que tive essa paixão, mas também me passou. E depois, que segues para a faculdade, certo? Depois sigo para a Faculdade de Universidade Humana. E depois deste cabo da cabeça do teu pai, quando estavas em Educação Física e quiseste ir para a vertente De treino. de especialidade de futebol. Sim. O teu pai dizia, na altura havia poucos treinadores, ele é maluco, ele vai para futebol, é que ele nunca vai dar nada de jeito. Não foi Mas fácil. Pronto, tu seguiste sempre o teu foco. E porquê o futebol, visto que tu tinhas jogado handball? A tua paixão pelo futebol era maior do que pelo handball? Sim, claramente. Mas chegaste a jogar futebol depois de sair daqui do handball, eu joguei chegaste a jogar futebol? Futsal em Arranhó. Eu entrei no handball porque o meu pai não me permitiu vir jogar futebol para o Rodense. Portanto, antes de vir jogar handball para o Rodense, um ano antes, já andava a chatear o meu pai para vir para o futebol para o Rodense. E o meu pai nunca foi muito apologista de me deixar vir para cá. E depois, no ano seguinte, eu então entro na turma do André Rija e de outros colegas que jogavam Era uma handball. equipa muito pouca, vocês até conseguiram um certo nível. Sim. O André já falou nisso, o Dr. Raposo já falou nisso. Fomos campeões 2 anos, jogámos um ano nacional, foi muito interessante. E até há pouco tempo, como eu falei com eles, juntaram-se para um almoço. Temos encontros, costumamos fazer encontros, pelo menos uma vez por ano tentamos. Anos já, não é? Sim, o Covid parou um bocadinho, mas já tínhamos feito vários. Até conta-me como é que é depois a tua passagem para a faculdade. É mais uma aventura, como foi vir para a Ruda e como foi ir para o Odivelas. Sim, se calhar não foi um choque tão grande, porque o Odivelas já me tinha aberto o prisma daquilo que era uma vida numa cidade, vida agitada,
A minha escola em Odivelas era só uma secundária, era muito grande, tinha tantos alunos como se calhar o Externato aqui em Arruda, mas só para secundário, ou seja, já havia muita gente, questão dos transportes e ter que ir para Lisboa, etc. Sempre foi uma ficaste a passagem. morar em Arranhão, nunca ficaste Sempre, a morar sempre, em sempre. Odivelas? Não, nunca. Fiquei, tinha lá a minha madrinha, que foi o meu apoio durante esse meu percurso de 3 anos, passei muito tempo em casa dela, fiquei lá uma vez por outra, mas muito raramente. A minha vida continuou sempre a ser em Arranhão e vinha todos os dias, até porque continuava a jogar, jogava em Arruda. Lembro-me que o meu pai tinha que me buscar à escola ao Externato às 6h30, para eu estar na Arruda a treinar às 6h30, portanto eu perdia perdia Meia hora 45 minutos de treino, todas as vezes nessas épocas que lá estava em Odivelas. Outras vezes ia ao Dr. Zé Carlos, que era presidente do clube na altura, sim. que foi o primeiro treinador de handball e que vinha-me buscar à escola e trazia-me para cá, portanto devo-lhes muito para ter continuado a jogar, portanto vinha sempre fazer a minha vida a Arranhão. E depois porque o futebol? Era mesmo a tua paixão era o futebol? Sim. Nunca tiveste medo de arriscar? Porque os treinadores de futebol hoje estão no auge, mas amanhã estão a bater no fundo. Há coisas que não se pondera na altura. Eu Sim. queria muito estar no mundo do futebol, não tinha estado como jogador, fascinava-me. Não tens nada que te arrependa até hoje de ter seguido aquilo que seguiste? Não, nada. Já estive arrependido, atenção. Já passei por momentos no futebol que me fizeram repensar. Aliás, houve um momento em que eu decidi mesmo parar com a minha carreira, se é que lhe posso chamar carreira. Sim, mas às vezes, tal como o Ricardo teve aqui, o Ricardo Dionísio, que é treinador de futebol, diz que há alturas que dá vontade de parar um bocadinho para refletir e para ver o que é que se vai fazer a seguir. Exato. E ele também teve uma época que ele diz que parou, dedicou-se à família e refletiu. Porque para vocês é muito desgastante, quer dizer, quando estão em atividade num clube como o Benfica, como tu estás, o tempo para a família é muito pouco, certo? Há muitos estágios, há muitas viagens, há muito stress. E é preciso teres uma grande mulher ao teu lado para fazeres a vida que fazes como treinador de futebol. Ainda mais com 2 filhos, sim. É o meu suporte. O meu suporte é a minha mulher, a minha esposa, que me apoiou imenso. E como é que conheceste a tua esposa? É de Arranhão também. É de Arranhão? É de Arranhão. Não teve nada a ver com o desporto? Não, nada. Okay. Somos vizinhos desde sempre. Depois de acabares a faculdade, começaste a treinar onde? Eu, ainda na faculdade, estagiei com o professor Jorge Castelo, que era uma professor na faculdade na altura, numa equipa do Inatel, onde ele estava a trabalhar. Ele levou-me para ser, na altura, treinador de guarda-redes dessa equipa. E no ano seguinte eu tinha que fazer um estágio para acabar a licenciatura. Eu tinha que estar a estagiar, como uma malta vai estagiar para uma escola, eu tinha que estagiar num clube. E foi aí que eu entrei no Mafra. Eu na altura rejeitei, não por ter alguma coisa contra o clube, mas pela proposta que me tinham feito, rejeitei para o Sporting, porque eu queria muito ir para o Sporting se fosse para a Academia de Alcochete, mas ia ficar num polo em Pinamanique com os miúdos mais novos e eu não estava interessado nisso. O Sporting tinha polos na altura, não sei se continua a ter. Chegaram a estar em Odivelas. O Benfica é que chegou a ter um polo em Odivelas. Sim, o Sporting pensa estar na cidade universitária hoje em dia. Sim, e também tem o Sacavenense tem alguma ligação ao Sporting também. Exato. E eu, na altura, fizeram-me um convite e eu não aceitei. A minha Faculdade de Universidade Humana tinha parceria com o Sporting Clube Portugal na altura. Daí a ter chegado e recebia estagiários, mas eu rejeitei. E depois, com alguma sorte à mistura e também com o trabalho de campo do meu pai, consegui arranjar um contacto no Clube Desportivo de Mafra e então fui estagiar para os séniores, na altura com o Mr. Filipe Ramos, que hoje em dia é selecionador nacional nas camadas jovens, e estagiei com ele e tive 3 anos consecutivos com ele nos séniores do Mafra. O que é que fizeste nestes 3 anos? Tomaste conta como treinador principal de alguma equipa? Eu lembro-me do teu pai me dizer uma vez que tu chegaste um dos anos a estar a fazer estatística, não é? O primeiro ano. O primeiro ano fazias a estatística, não é? O primeiro ano que estive lá como estagiário, ajudava no treino, naquilo que podia, apanhava bolas, marcas, não tinha nenhum papel ativo naquilo que era o desenrolar do treino, mas estava lá para colaborar. E, para se ter noção, nesses treinos estava com roupa minha de casa, não estava equipado à Mafra, portanto usava o meu fato de treino, calções meus. Havia muita pouca ligação entre eu e aquilo que era o interior do clube, o seio do clube, porque não queriam e eu tenho que respeitar isso, faz parte. E aos fins de semana. Sim, o segundo ano já partiu o convite por parte do treinador. Aos fins de semana fazias a estatística, era isso? Sim, os fins de semana fazia a estatística. Quando estava a ver os jogos do clube, da equipa da casa, neste caso do Mafra, fazia a estatística. Tinha uma série de folhas A4 em que marcava as recuperações de bola, perdas de bola, faltas do jogador que tinha sido, em que zona do campo é que tinha sido, e depois à segunda-feira levava aquilo para mostrar trabalho. Ninguém me pedia. Claro que sim, faz tudo com iPad. Mas na altura era à mão e eu levava aquilo à segunda-feira, impresso em papel, cerca de 30 páginas A4, levava
para mostrar aos treinadores aquilo que eu fazia. Outras vezes, a pedido do treinador, eu ia ver algum adversário, ia observar um adversário na semana antes. Na altura o Mafra estava na segunda liga. Segunda divisão B, terceira divisão. Divisão agora, na não é? altura Campeonato de séniores, acho eu, não? Sim, passou a ser nacional de séniores, sim. E depois o segundo ano de Mafra. Foi diferente, partiu o convite por parte do treinador, a dizer que tinha gostado do meu trabalho, queria que eu fizesse parte da equipa técnica, deixou só apenas a ressalva de que o clube não estava disponível para ter mais um encargo, portanto Financeiro, certo. eu teria que continuar sem receber, como se fosse estagiário, mas já me equipava no balneário, já seguia... a cabeça ao José Mateus na mesma, mais um ano. Teve que ser ele a sustentar-me mais esse ano. Eu, enquanto estive em Mafra, desta forma, sem receber nada, tinha outros trabalhos, não é? A maior parte da vez à noite, dava aulas à noite de ginástica. Em termos de experiência, não sei sim, valeu por aí. Pelos conhecimentos que trabalhei com pessoas que depois me ajudaram no futuro, o caso do Mr. Filipe Ramos, depois de 3 anos em Mafra, ele levou-me para o Real Massamá, para o Real Sport Clube. Sim, e por curiosidade, tu contaste-me off record, foste treinador do Nelson Veríssimo, que foi o treinador principal agora do Benfica, sim. Já eras treinador, ele ainda estava a acabar a carreira no Mafra, certo? Sim, na minha segunda passagem por Mafra, que eu depois destes 3 anos saio um ano para o Real e depois volto novamente a Mafra, onde faço 1 ano e meio, porque eu depois saio para Angola, a meio, e nesse meu meio ano da segunda passagem, na época 2011, 2012, o Nelson Veríssimo foi contratado pelo Mafra, portanto eu estive lá com ele, e fui treinador dele, primeiramente como adjunto e depois fiz 2 jogos interinamente como principal, portanto trabalhava com ele e conhecemos aí. E depois como é que vais para Angola? Eu vou para Angola porque, primeiramente, quando eu entrei como interino no Mafra nessas 2 jornadas, foi-me proposto pelo clube ficar quase à experiência nessas 2 jornadas. Curiosamente também estava lá o Marco Baixinho, também um arredense, também era meu jogador na altura. Depois acabou por ir com um treinador que tinha estado no Mafra, que foi para o Passos de Ferreira. Jorge Simão. Jorge Simão, exatamente. Quer dizer que ainda trabalhaste com o Jorge Simão? Não. O Baixinho apanhou o Jorge Simão anos depois. Ele esteve lá 6 meses, 4 ou 5 meses comigo, depois eu saio e o Jorge Simão apareceu, salvo erro, 2 anos depois. Sim, ok. 2 anos depois disso. Mas foste treinador do Marco Baixinho. Sim. Ao mesmo tempo que o Veríssimo, foi ao mesmo tempo. Sim. E então, pronto, sugeriram-me que se eu fizesse bons resultados nesses 2 jogos, poderia pegar eu na equipa e ficar como principal. Na altura tivemos 2 jogos em que fizemos 4 pontos, um empate e uma vitória, e a direção decidiu ir buscar um treinador fora na mesma, tendo em conta a minha idade, achavam que eu era muito novo. Que idade é que tu tinhas na altura? 27. O que quer dizer que tinha jogadores mais velhos do que bem mais velhos que eu, sim, bem mais velhos. Mas havia a condição do profissionalismo e do respeito pelo treinador. Sim, inclusivamente os mais velhos, onde o Nelson faz parte, o Veríssimo faz parte desse lote de mais velhos, foram daqueles que mais me ajudaram e houve uma série de jogadores de quem eu noto claramente, olhando agora para trás em retrospectiva e vendo aquilo que se passou, que fizeram um esforço para que as coisas me corressem bem. Mas mesmo bem, porque na altura eu era adjunto, passei a principal, não entrou mais ninguém, portanto era só eu e o treinador do guarda-redes a tratar do treino, e o Veríssimo e outros iam mais cedo para o treino, para ajudar a montar exercícios, etc. Foram 5 estrelas. Portanto, não houve nenhum problema nesse aspecto. E depois vais para Angola? Sim, depois quis sair de Mafra porque não gostei da questão e apareceu-me apareceu-me um convite para ir para o Recreativo do Libolo, para Angola. O clube tinha acabado de ser campeão pela primeira vez na sua história. E vais como treinador principal? Vou como adjunto, ou seja, a equipa técnica era angolana, treinador principal, tinha um adjunto no guarda-redes que eram angolanos, mas queriam alguém europeu, na altura até queriam alguém espanhol, porque o Barcelona estava na berra e então queriam alguém espanhol, mas o diretor desportivo conhecia-me e então perguntou se podia ser um português e eu prestei provas, quero dizer, se é que se posso dizer assim, em papel, né? Elaborei uma semana de treinos, como é que eu gostava de trabalhar, como é que eu gostava, enviei, o treinador avaliou, achou que era pertinente e então fui para lá assim. E já eras casado nessa altura? Não, na altura não. Casaste depois? Sim. E quanto tempo é que estiveste em Angola? 2 épocas. Como é que foi a tua experiência em Angola? Angola é completamente diferente. Aí é que vais para uma coisa completamente diferente. Sim, diferente de Portugal, tudo. É preciso estar mentalizado para aquilo que se vai. Depois é aquele espírito um bocado de imigrante, que é garantir que o tempo que eu lá estou, ainda aproveito por cima para... estás sozinho, certo? Sim. Sendo o resto da equipa técnica angolana. Sim, mas acabaram por ir depois mais 2 treinadores portugueses que eu já conhecia de cá, com quem já tinha trabalhado, os 2 em Mafra, um mais tempo do que outro,
Pediram-me para aconselhar mais 2 pessoas para ir, eu aconselhei estes meus 2 colegas, com quem tenho muito boa relação, e foram comigo e acabamos de ficar a viver na mesma casa. A partir daí. Sim, ficámos na mesma casa Mas os 3, morar em Angola é completamente diferente. Sim, eu morava no interior, não morava em Luanda, pior ainda. Sim, pior ainda. E as condições de campos e não sei o quê, muito piores do que aqui, certo? Sim, não tem comparação. Nós E em tínhamos só um termos campo. de talento, há muito talento também em Angola. Há muito talento. E há aquele talento que muitas vezes aqui já não se consegue encontrar, que é aquilo que nasce da rua, do futebol de rua, o drible, a finta, 1 contra 1. Lá está muito em estado puro porque não há o cuidado com a formação que nós temos cá, ou seja, nós Mas não... já agora gostava de saber uma opinião tua sobre uma coisa. Achas que em vez de ir ao Brasil poderíamos ir a Angola e a Moçambique e que há talentos, se calhar, que não têm a possibilidade de os brasileiros de se mostrar? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Há 2 questões porque aqui nós pendentes. aqui em Portugal é assim, na Primeira Liga, quando falamos em Angola, só nos lembramos basicamente de um jogador, o Mantorras. Sim. E às vezes acho que por que se fala e por gente que eu já falei que teve em África, há muito talento para o futebol em África, só que é que não há as condições de mostrar o talento que lá. No Brasil as coisas são mais fáceis. Sim, mas o Brasil também está desenvolvido a um ponto de que um futebolista no Brasil está apto e preparado para o futebol europeu. Já não há aquela diferença tão grande e passou por um processo de formação, é diferente. Em Angola está tudo ainda no estado bruto, ou seja, não existe, a formação é só para os clubes de Luanda, para 3 ou para 4, os outros estão esquecidos. Eu lembro-me que a equipa do Libolo só tinha júniores, não tinha nada abaixo de júniores, eram para aí 40 miúdos, treinavam num campo pelado, onde passava uma estrada no meio, com rasgos da água da chuva, portanto aquilo era assustador. Agora, há muito talento? Há. O problema é que não há o trabalho necessário também com esses miúdos para eles depois conseguirem vingar quando já são séniores. Mas depois nós vemos em séniores eles vêm para cá, e aconteceu o Sporting Clube Portugal, aqui há uns anos, foi buscar 2 jogadores que eram os top que havia em Angola na altura, que era o Gelson Dalla e o Ari Papel. Penso que vieram ambos do 1º de Agosto. Chegou cá, nenhum vingou. O Ari Papel então já voltou para lá e o Gelson Dalla acabou no Rio Ave. Ou seja, e eram os melhores dos melhores que havia em Angola, ou era praticamente a nata que havia lá, portanto não é difícil. Mas tu, tendo estado no Benfica agora neste ano que passou, não chegou a haver um projeto do Benfica e do Sporting em abrir escolas em Angola e Moçambique? Esse projeto vingou ou não acabou por não ver frutos? Eu não sei da questão do Benfica, honestamente não sei que fazem algumas vezes excursões, digamos assim, para esses países para tentar detectar talento. Sei que o Sporting fazia algo também idêntico aqui há uns anos, porque um desses meus colegas que esteve comigo no Libolo fazia isso, em ir à Guiné-Bissau também, procurar talento, ver miúdos a jogar na escola, etc. É difícil porque e como é que a distância é muito grande. as coisas em Angola em termos de resultados? Muito bem, o primeiro ano... Tinham sido campeões quando tu lá chegaste, certo? No ano anterior foram campeões, no meu primeiro ano lá voltámos a ser campeões, a equipa fez o bicampeonato em 2012, voltámos a ser campeões, um ano fantástico, com resultados muito bons a todos os níveis. Falhámos na Liga dos Campeões, não conseguimos obter a Liga dos Campeões, perdemos logo na segunda eliminatória. Mas foi um ano incrível. Trabalhar sob vitórias é sempre melhor e quando está longe é mais fácil. O que te faz vir embora de Angola? Viste, estava tudo a correr bem? O segundo ano não foi assim tão bom. O meu segundo ano lá não correu tão bem desportivamente. Passei por 3 treinadores nessa segunda época. O treinador com quem eu fui saiu no final da minha primeira época lá. Começou um treinador português que foi despedido ainda na pré-época, ainda estávamos cá em Portugal. Depois foi outro treinador português, o professor Henrique Calisto, e a meio ainda trocámos para um treinador angolano. Foi uma época com um desgaste muito grande para quem é adjunto, passar por 3 principais, com esquemas completamente diferentes. Com maneiras de 3 trabalhar maneiras de trabalhar diferentes. Por isso tudo também viemos menos vezes a Portugal. Eu no primeiro ano consegui vir a casa, penso eu, 3, 4 vezes, entre o início e o final da época. No segundo ano só vim uma vez, o que cria um desgaste muito, muito maior.
Porque achei que também ali que não tinha muito mais para evoluir, tinha ganho alguma estabilidade também ela financeira, que me poderia Também fazer em voltar termos para de Portugal. currículo, ficaste mais conhecido também, certo? Claro, e em Portugal para poder lançar a minha E quando carreira cá. chegas a Portugal, o que é que se passou a seguir? Bem, quando chego a Portugal, para já choquei com um pequeno problema, que é os campeonatos em Angola são de janeiro a dezembro e em Portugal são de julho a junho. Então fiquei 6 meses sem nada, porque estava um campeonato a decorrer. Quando estava a preparar a época seguinte, ou seja, 2014, 2015, eu não tinha nada, por incrível que pareça, aquilo que se faz, e há treinadores que já tiveram no Libol também como principais e ganharam títulos, e que ainda não tiraram nada em Portugal, porque aquilo que se faz em Angola, pelo menos, eu posso dizer em África, mas em Angola é pouco valorizado aqui na Europa, ou seja, é um campeonato muito secundário. As pessoas têm um bocado a noção que o treinador que não tem emprego aqui é que vai para Angola e para Moçambique. Pronto, é um bocado por aí, e que quem vem de lá não tem assim grande currículo. E então eu, mais uma vez, suportei-me, apoiei-me no meu pai, foi o meu pai que me arranjou um contacto e eu acabei no Carregado, como treinador principal no Carregado. Carregado estava na segunda liga ou na segunda B? Não, o Carregado na altura Séniores? tinha descido do campeonato de séniores para a primeira distrital, estava no Pro Nacional. Porque eles chegaram a estar na Na segunda, segunda liga, sim. Acho Tinham que descido 2 anos consecutivos, desceram Exatamente. 2 anos consecutivos. Deixou de haver um investimento e pronto. Sim, eu Porque o não Marco Baixinho também estava ligado lá, ao Carregado. esteve lá, sim. A tu depois estás um ano no Carregado? Sim, estou um ano Como no treinador Carregado. principal ou como Sim, adjunto? principal, Treinador Corre-te bem no Carregado? Não correu bem, quer dizer, desportivamente, para aquilo que era o objetivo do clube, objetivo foi era conseguido. subir? Era a manutenção. Manutenção só? Sim, porque o clube estava sem dinheiro, não havia sequer ajudas de custo para os jogadores, nem para mim como treinador, ou seja, foi mais um ano que tive a zeros, Pois. a perder dinheiro, a zeros não, a Não perder tens- dinheiro com as locações. É mesmo estar focado numa coisa porque não tem Sim, sido fácil para ti. era Tiveste o objetivo. alturas boas em termos Sim. financeiros, mas também tiveste alturas Ter fora estado em do Angola ajudou-me a poder arriscar um ano que as coisas pudessem resultar ou não. E então no Carregado estive até fevereiro, março, penso, foi mesmo até a altura da Páscoa na altura, e depois eu disse que não tinha vida para continuar porque os jogadores faltavam aos treinos, porque também não recebiam nada, tinham outras prioridades. Sim, sim. provavelmente trabalhavam e treinavam. E depois de pós-trabalho. duas semanas a treinar com 9 jogadores, 7 jogadores, 8 jogadores, houve um dia que só apareceram 3 no treino e eu falei com a direção e disse que não fazia sentido eu estar a despender da minha vida o tempo que despendia e o dinheiro que despendia, porque não era o meu trabalho que ia ser avaliado ali, porque de trabalho havia pouco. E depois o que é que acontece a seguir ao Carregado? É nessa altura que paras para pensar? Não, nessa altura ligaram-me de Alverca, ainda há uma época não tinha acabado, ligaram-me de Alverca para eu na época seguinte assumir o cargo de coordenador da formação do clube, do Futebol Clube de Alverca e treinador dos Júniores. E então o meu passo seguinte foi para o Futebol Clube de Alverca. Ainda acabei essa época a preparar as coisas para o ano seguinte, na questão de treinadores, de equipa, de jogadores, porque ainda faltava um mês de jogos quando eu entro no Alverca como coordenador, não como treinador dos Júniores, que isso eu guardei para a época seguinte ter começado. E tive lá durante uma época inteira para fazer o trabalho de coordenador e treinador da equipa de Júniores. E a seguir ao Alverca? A seguir ao Alverca, foi isso que provavelmente o meu segundo pior passo. Não foi o pior passo, mas foi o meu segundo pior passo. Eu na altura no Alverca quis sair porque achei que não tinha sido valorizado o suficiente lá no meu trabalho lá. E fui convidado, apesar embora eu tivesse tudo acordado para continuar no Alverca, apareceu uma proposta financeiramente muito melhor, com futebol de sénior, mas que era para trabalhar numa equipa que hoje em dia estava na Liga 3, na terceira Liga, que era o Oriental Dragon, que é um projeto chinês que existe na margem sul, na altura estava agregado ao Pinhal Novense. Fui convidado pelo António Carraça, que hoje em dia trabalha no Canal 11, foi ele que me convidou, ele tinha estado no Benfica anteriormente, chegou ao meu contacto, convidou-me para entrar nesse projeto, explicou-me mais ou menos como é que o projeto funcionaria, metade do plantel era chinês, jogadores chineses, metade do plantel jogadores portugueses, alguns deles que viriam ao fim de semana jogar por parte do Pinhal Novense como cedência, porque ele funcionava como equipa B, e então tive uma época que também não chegou ao fim, porque o António Carraça saiu mais cedo, e para outro projeto, e eu passei algum tempo saí também. E depois, pós-Oriental?
Pós-Oriental veio aquele que para mim, lá está, eu considero que foi o pior passo que dei, que foi, eu na altura Quer dizer que tu conseguiste errar 2 vezes seguidas. Sim, E depois a partir daí começaste a... Comecei a acertar, acho eu. Sim, Não, foi uma falha, não foi um pior passo, quer dizer, para mim o passo era muito interessante, a maneira como foi dado, se calhar não foi a melhor, que foi voltar ao Real Sport Clube. Eu na altura, Massamá. Sim, Real Massamá. Na altura eu tinha que fazer o estágio para acabar o 3º nível, tinha que estar a tirar o 3º nível, e tinha que treinar um clube, tinha que estar num clube, inserido num clube que tivesse a disputar um campeonato nacional. E na altura fui ao Real, bati à porta do Real e perguntei se havia alguma equipa em que eu pudesse estagiar. E quando ofereci para estagiar era para ser adjunto, ser o que eles pudessem, inscrever-me lá, de maneira a acompanhar uma equipa qualquer para fazer o estágio. E na altura eles não estavam a conseguir contratar o treinador que queriam para os júniores e ofereceram a equipa de júniores para eu treinar como principal. Porquê é que eu digo que foi o pior passo? Porque desportivamente não correu bem, mas também porque eu não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta escolha deles. Eu fui uma escolha que lhes caiu do céu ali, é uma pessoa que só estava a oferecer. Acho que o Ricardo Dionísio também tinha dito aqui que quando saiu do Benfica treinou no Real Massamá. Sim. E acho que as coisas também não são fáceis naquela zona. Não, Enquanto ele diz que no Benfica são os meninos que têm tudo, ali apanha-se muita gente que tem problemas em casa, muita delinquência, muita gente que passa fome em casa, mas que vai ao treino do futebol e que não é fácil trabalhar naquela zona. É uma conjuntura complicada, assim. Não correu bem. Foi o único, posso me orgulhar, se é que posso ser isso, foi o único clube que eu tive até agora, e já são quase 20 anos no treino, em que fui despedido. O clube chegou ali a outubro, novembro, portanto estávamos no início, e chamaram para uma reunião a dizer que não estava a resultar e que iam procurar outro treinador. E depois do Real Massamá? Depois do Real volto para Alverca, porque o Futebol Clube Alverca decidiu formar uma equipa B pela primeira vez no clube. Ia começar do zero na última divisão distrital. E eu pensei que pronto, depois de 2 tiros no escuro, voltar a uma casa onde as coisas não tinham corrido bem desportivamente. E começar de baixo para cima. De baixo para cima, sim. E foi um bocado por aí. Voltei a ser principal, voltei a estar no futebol sénior, que era isso que eu também queria. E pronto, e foi o que foi. Quanto tempo tiveste dessa vez em Alverca? 2 épocas, sim, foi até ao Covid. E subiram as 2 vezes? Subimos os 2 anos de divisão, sim. E depois a seguir aparece o Benfica? Não, depois a seguir eu decido parar. É aí que eu faço a minha pausa, porque eu sou convidado para ir para a Alverca pela direção do clube, pessoas que já tinham trabalhado comigo da anterior passagem lá, pessoas que gostavam muito de mim, pessoas para quem nós sentimos que as pessoas dão valor a nós estarmos lá. E então decidi regressar lá. A meio da primeira época, sensivelmente eu lá estar, o Alverca forma uma SAD e entra um fundo de investimento, há umas pessoas que decidiram investir no clube com uma SAD, e as coisas mudaram um bocadinho, o paradigma mudou um bocadinho, são pessoas... Quem mete o dinheiro normalmente gosta de ter opinião e gosta de fazer algumas coisas Gosta de mudar. Sim, da sua iniciativa e mesmo tomar algumas decisões. Às vezes é mudado, não é? Sim, e passou um bocado por aí, as coisas nessa época acabaram bem na mesma, mas a segunda época já foi uma época com muitos entraves, que não funcionou bem entre mim e a pessoa que estava a gerir o fundo cá em Alverca, e no final da época houve a pausa do Covid, nós estávamos em primeira, acabámos por subir divisão, pese embora o campeonato não tenha chegado à última jornada, subimos divisão porque o Covid interrompeu os campeonatos todos. Mas na reunião para iniciar a época seguinte foi-me comunicado que não contavam comigo, que as coisas realmente não estavam a funcionar entre eu e a pessoa que estava a dirigir, e é verdade, não estavam a funcionar de todo, apesar dos bons resultados. E eu na altura achei, se mesmo quando se faz 2 épocas com resultados esportivos positivos, 2 subidas de divisão, estas coisas acontecem, se calhar o futebol não é para mim, e foi aí que eu decidi. Eu quando decidi parar, eu arrumei mesmo as esteiras, achei mesmo que ia parar com o futebol, dediquei-me a outras coisas na altura. Tiveste quanto tempo fora do futebol? 6 meses. É um vício, não é? Foi até o Veríssimo me ligar, sim, foi. Mas é um vício. Sim. Como tudo, como a música. Sim, é um vício. Há coisas, eu aproveitei para... E o Veríssimo, o teu conhecimento com o Veríssimo vem de Mafra, certo? Conhecemos-nos aí, então tem várias passagens. Conhecemos-nos em Mafra. Depois, quando eu sou coordenador da formação do Alverca, o filho dele é lá jogador, portanto cruzo-me com ele algumas vezes, o Diogo jogava lá nos iniciados, e voltámos a falar um com o outro, porque nos cruzávamos.
Pese embora nunca tínhamos perdido o contacto, desde o Mafra para cá nunca tínhamos perdido o contacto. E depois tirei o curso de terceiro nível, ele era da minha turma, portanto tivemos em internato um mês e uma semana, um mês e meio em Quiais, estávamos sempre juntos. Portanto, tem estes 3 momentos em que partilhei E depois ir com para o ele. Benfica é o salto gigante. Foi aquilo que me fez ponderar a paragem. Mas em termos das equipas que tu apanhaste, o Benfica era completamente diferente das condições. Sim, não tem nada a ver com aquilo que eu tenho apanhado. Você já apanha o Benfica numa... É assim, com escolhas do treinador anterior e com opções do treinador anterior, certo? Na equipa B, quando nós entramos na equipa B... A equipa B é uma escolha vossa, mas depois quando agora vão para a equipa A, têm estes jogadores e vocês têm que trabalhar com eles e fazer o melhor que puderem, não é? Sim, estes últimos 6 meses foi quando entramos e foi na equipa A. trabalhar com alguns jogadores do Benfica? É difícil como trabalhar com qualquer outro jogador. Agora nós temos que perceber é que... Não te vou fazer perguntas difíceis, porque eu estava um bocado armadilhado com o Pizzi. Não, nem eu entraria nunca por aí. Pois. Mas não, é um balneário. O Pizzi ainda jogou com vocês, certo? Ainda teve cerca de um mês, podem ter chegado um mês inteiro, porque ele entretanto saiu para a Turquia, mas esteve bastante tempo connosco e ainda fez alguns jogos, sim. Ainda fez praticamente um mês connosco. Mas em termos humanos, trabalhar no Benfica é a mesma coisa em termos de relações humanas que trabalhar no Mafra ou que trabalhar no Alverca? Não. Ou existem egos mais altos? Sim, claro, obviamente existem egos muito grandes, não é? São jogadores, basta olhar para aquilo que são os jogadores do Benfica nesta época e ver que o Ian é capitão da Bélgica, que é a seleção número 1 do ranking mundial, o Nico joga na Argentina, portanto há uma quantidade de jogadores, falei só dos 2 centrais, são jogadores internacionais com os países. Por exemplo, o Darwin saiu agora para o Liverpool, Benfica, sim, a segunda maior venda do Benfica de sempre, a seguir ao João Félix. Quer dizer, há lá jogadores fortíssimos. E na equipa B também tinham jogadores fortíssimos que vocês acham que têm grande potencial para vir para a equipa A, certo? Sem dúvida, eu acho que sim. Aliás, o nosso último jogo em Passos de Ferreira, nós jogámos com uma série de jogadores. Basicamente jogaram com jogadores que nunca costumavam jogar, sim, e conseguem um resultado positivo e uma bastante exibição bastante boa. Foi uma chave de ouro, foi fechar a porta com chave de ouro. Exatamente. Eu acredito que sim. E na Liga dos Campeões ainda conseguiram alguns bons resultados. Sim, acho que foi. Acho que acaba para quem não tem experiência de uma equipa assim de topo da Primeira Liga, que o trabalho que vocês apanharam não fizeram pior que o trabalho com o que vinha atrás. E que na Liga dos Campeões até conseguiram o objetivo, se calhar, que o Benfica se pode propor. Com a equipa que tinha, sim, foi chegar longe. Sim, acho que foi interessante aquilo que conseguimos na Liga dos Campeões. Foi muito positivo termos ultrapassado o Ajax, né, que tinha estado no grupo do Sporting na fase de grupos. E depois com o Liverpool, pronto, perdemos em casa, mas demos uma boa resposta no jogo em Anfield. O jogo em Anfield é muito foi incrível. Se calhar esse jogo é que faz vender o Darwin. Eu acho que sim. Eu esta noite tive esse pressentimento que isso podia acontecer, ainda bem que se concretizou. Para o futuro. Bom, neste momento... O futuro é o que Deus quiser, não é? Sim, a Deus pertence. Mas neste momento estamos a aguardar, o Mr. Nelson Veríssimo está a aguardar contactos, tem recebido algumas propostas, obviamente, algumas sondagens e tomará aquilo que é a melhor decisão. Mas tu tens ligado ao Mr. Veríssimo ou não ficar desde que apareça outra proposta que seja aliciante, certo? Sim, neste momento, por tudo aquilo que o Mr. Veríssimo fez por mim, por me ter feito o convite quando eu estava disposto a parar no futebol, ter aberto uma porta do tamanho da porta do Sport Lisboa e Benfica, que foi algo que eu achava que era inalcançável na minha vida. Mas chegaste lá? Sim, e passar no espaço de 2 anos, passar de jogar na segunda distrital para jogar em Anfield Road, para jogar na Liga dos Campeões. É um salto gigante, e se olhar para o último ano e meio, há um ano e meio atrás eu estava decidido a não estar mais no futebol, portanto devo-lhe muito. E mas em primeiro lugar, está decidido que vais continuar no futebol, certo? Sim, tudo indica neste momento que irei continuar no futebol. Como é que é em termos familiares de treinar? Sei que treinar o Alverca ou treinar o Mafra em termos familiares é capaz de ser mais fácil. Tens mais tempo para estar em casa, sim, certo? De longe. Mas no Benfica é quase abdicar uma grande parte de tempo da família. Sim. E é preciso ser uma mulher que te compreenda muito bem e que saiba qual é o teu objetivo e te deixe seguir o teu sonho, certo? Claro, e muito... estar em casa é muito pouco, certo? Muito pouco. É muito por aí que as coisas têm funcionado, então desde que até o Benfica foi assim. Em termos de cansaste-te muito
Mas é um desgaste bem, mais psicológico. É um desgaste mais psicológico. Sim. Mas consegue gerir bem a pressão? Não, houve momentos em que não. Tenho que admitir que houve um ou outro momento nesta passagem pela equipa principal, na equipa do Benfica, houve momentos de pressão que tive alguma dificuldade em gerir. Obviamente, há uma coisa que tenho conseguido fazer sempre e espero nunca mudar, que é da porta da rua para dentro de casa, não vai problema nenhum. Sim, não entra futebol. Às vezes tenho que estar a ver alguma coisa, tenho que trabalhar, sim, mas não entro com uma cara por não ter vencido. Isso aí é garantidamente. Há que haver dois mundos diferentes. Sim. O mundo familiar, exato, que até é mais importante que o mundo do futebol, sempre. E até, sim, para mim nem tem comparação. Aliás, acho que a minha principal função neste momento não é ser treinador, é ser pai. E sim, tudo o resto é para fazer melhor essa tarefa. O futebol neste momento na minha vida está para me ajudar a ser melhor pai. Não consigo ser com o tempo, mas felizmente hei de conseguir ser para aquilo que consigo proporcionar e o exemplo que dou a nível profissional aos meus filhos. Mas lá está, essa é a minha principal função, o resto anda à volta dessa para fazer com que essa fique melhor. Vou-te fazer a proposta do Ricardo. Para o ano voltamos a falar sobre futebol contigo, se tu quiseres cá vir. Bem, quando acabar a próxima época. Foi um grande com muito gosto. Muito obrigado. E olha, obrigado por teres vindo. Foi um prazer. E és um ranhoense puro, prova também que é assim. Só há rivalidades entre a Ruda e a Ranhol para as pessoas que as querem ter. Sim. Porque... Não, eu acho que não faz muito sentido, lá está, porque... Andei cá na escola, pratiquei cá desporto. Às vezes vejo grandes guerras entre a Ruda e a Ranhol e eu acho que... É histórico, acho que é uma questão histórica. É uma questão que nos últimos anos ultrapassou-se um bocado, porque a partir da minha geração eu tenho pessoas inacreditáveis que eu conheço em Arranhol e tenho tantos amigos que ganham em Arranhol como em Arruda e não tenho qualquer tipo de preconceito em relação a Arranhol. Arranhol é uma terra como é Arruda, tem pessoas más e boas como tem Arruda. Sim. Paulo, obrigado. Uma questão geracional. Mais uma vez, obrigado, eu. E foi um gosto ter-te aqui e até ao próximo podcast. Obrigado.